Dica esperta e rapidinho para iniciantes em programação. Vocês sabem o que significa ou o que é passagem de parâmetros por valor e por referência? Você sabe o que significa cada um e qual a diferença entre eles? Se você não sabe, chega mais que essa é a dica de hoje. Passagem de parâmetros por valor e por referência causa muita confusão, especialmente na cabeça de quem está começando, de quem ainda não tem esses conceitos fundamentais da programação de computadores bem solidificados, bem assentados aí na sua mente. E basicamente, o que significa passagem de parâmetros por valor e por referência? Antes de apresentarmos exatamente essas duas ideias, esses dois conceitos, uma coisa precisa ficar claro na sua cabeça. O que significa passagem de parâmetros? Se você já começou a aprender a programar, já construiu seus primeiros bloquinhos de código, provavelmente você já ouviu falar sobre funções e procedimentos. O que significa isso? Imagine que você está desenvolvendo o jogo da velha. Para pegar aqui um probleminha simples. O jogo da velha é o problema que você quer resolver com programação. Só que dentro desse grande problema você tem vários pequenos problemas. Identificar a posição que o usuário jogou, qual foi o símbolo que ele jogou, qual estrutura de dados que você vai utilizar para armazenar essas informações. Então são vários pequenos problemas. Quando você pega esse seu problema principal e quebra em problemas menores, a solução do todo fica muito mais simples, fica mais fácil. E aí você pode então passar parâmetros para essas funções e procedimentos que você criou. E aí o que são esses parâmetros? São valores de variáveis ou ponteiro para alguma variável, algum valor específico, alguma constante que aquela função ou aquele procedimento vai precisar. Por exemplo, imagine que eu faça um pequeno procedimento só para imprimir na tela uma mensagem de boas-vindas para o usuário, mas com o nome dele. Olá, Wagner, seja bem-vindo. Então eu crio um procedimento que vai exibir essa informação na tela. Só que esse procedimento precisa, por exemplo, receber o nome do usuário. Então eu mando como parâmetro o nome do usuário. Então essa informação que eu estou mandando para a minha função ou procedimento é chamada de parâmetro. Entendido o que são parâmetros, vamos agora para a passagem de parâmetros por valor e passagem de parâmetros por referência. E aí como que eu vou apresentar aqui? Eu vou usar a nossa famosa xícara de café como exemplo. Pô, mas lá vem a xícara de café de novo. Será que esse povo de programação não consegue viver sem café? Sabe que a verdade é que não. Mas vamos então sair do nosso batido café. Como eu gosto muito de livros também, pô, ninguém percebeu isso. Vamos então utilizar um livro como exemplo. Vou aqui pegar o meu ajudante, Tolices Brilhantes. Eu ainda não li esse livro. Quando eu ler esse livro, eu conto para vocês aqui o que eu achei dele. Mas enfim, vamos utilizar esse livro como exemplo. Imagine então que nós tenhamos uma variável chamada Tolices Brilhantes. E aí eu estou lá escrevendo o meu código e eu resolvi criar uma função ou procedimento que precisa receber esta variável tolices brilhantes. Se eu passo essa minha variável tolices brilhantes para a minha função ou para o meu procedimento por referência, o que vai acontecer? Quando eu passo por referência essa minha variável, eu estou passando, na verdade, um ponteiro, um apontador. Ou seja, na memória do computador eu tenho apenas essa variável, essa região de memória que vai ter um valor ali. Nesse caso, um livro. E quando eu passo essa variável por referência, eu estou passando nada mais, nada menos que um apontador. É como se fosse uma seta. Eu estou apontando para aquela região de memória. Ou seja, qual o impacto disso? Qualquer alteração que a minha função ou procedimento fizer nessa região de memória que está sendo apontada, toda alteração irá se refletir lá no meu main. O que é o main? É a função principal do meu programa. Então, toda vez que eu faço uma passagem de parâmetro por referência, eu estou passando um apontador.
a minha função ou procedimento alterou aquela região de memória que está sendo apontada. Quando essa função, esse procedimento terminar e o fluxo de execução do meu programa voltar lá para a função principal, toda alteração feita também foi feita lá no main. Ou seja, se eu imprimir na tela aquela região de memória, o conteúdo guardado ali, esse conteúdo vai estar diferente, porque a minha função alterou o conteúdo que ela estava apontando. E na passagem de parâmetro por valor, qual que é a diferença? Basicamente é o seguinte: imagine que eu tenho ali na minha função principal, no meu main, uma variável chamada tolices brilhantes. E eu tenho uma função ou procedimento que precisa desse valor apenas para imprimir na tela, por exemplo. Então ele não vai fazer nenhuma alteração, ou não é necessário nenhuma alteração. E eu então passo essa minha variável, tolices brilhantes, para a minha função ou procedimento por valor. E aí o que vai acontecer? Eu tenho uma região de memória para esse valor que está na main, na minha função principal. Assim que eu chamo a minha função ou procedimento fazendo uma passagem por valor, tchanã! É exatamente isso que acontece. Eu tenho uma região de memória que armazena a minha variável original, que está lá dentro do main, no meu programa principal. Quando eu faço uma passagem por valor para uma função ou procedimento, é feita uma cópia. Então, o conteúdo que eu tinha no main é copiado para outra região de memória e é nesse valor que a minha função ou o meu procedimento irá trabalhar. E qual que é o impacto disso? Qualquer alteração que a minha função ou procedimento fizer será feito nessa cópia. Então, no main, eu vou ter ali a minha variável ou o meu valor original. Toda alteração que for feita na cópia será feita apenas na cópia. Quando a minha função ou o meu procedimento terminou a execução, essa cópia morre, ela é simplesmente apagada da memória e eu passo a ter novamente apenas a minha variável original, que estava lá na função principal do nosso programa, no main. Passagem de parâmetro por valor. Eu tenho uma região de memória com valor na main, na função principal. Quando eu passo por valor, eu estou fazendo uma cópia. Passagem de parâmetro por referência. Eu tenho a minha variável na função principal e quando eu passo por referência, eu crio um apontador. E aí, qualquer alteração que for feito nesse apontador, isso vai se refletir lá no meu programa principal. Ok, entendida a diferença de passagem de parâmetros por valor e por referência, vamos ver como isso funciona na prática agora com um programinha bem simples na linguagem C? Então, chega mais aqui para a tela do meu computador. Eu estou aqui no Online GDB, é um compilador online, uma mão na roda e quando você não quer instalar nada no seu computador, ele tem opção aqui para várias linguagens. Eu escolhi a linguagem C e tenho um programinha bem simples aqui. Vamos entender o que eu tenho aqui nesse programinha. Percebam que eu tenho duas variáveis do tipo inteiro, x e y. Na linha 20, x recebe o valor 1. Na linha 21, y recebe o valor 1. Na linha 22, que está o x da questão. Olha só, eu estou chamando o nosso procedimento imprimir. Vamos ver o que ele faz. Ele está aqui na linha 11, void imprimir. Ele recebe uma variável inteira e uma variável do tipo ponteiro para o inteiro. E aqui dentro, basicamente, eu imprimo essas informações na tela. Então, eu imprimo o valor da variável x e eu imprimo o conteúdo ou o valor desse ponteiro que eu chamei de y. Em seguida, eu estou alterando o valor de ambas as variáveis. Eu estou dizendo que x recebe 10 e o conteúdo desse ponteiro também recebe 10, ou seja, eu estou alterando todas as duas. E aqui então, voltando para o nosso main, na linha 22, eu estou enviando o x e o endereço de y.
Então, quando eu mando apenas a variável x do jeito que eu fiz aqui, eu estou fazendo aqui uma passagem de parâmetro por valor. Qual o valor de x? É 1. Então, eu vou fazer uma cópia do 1. É o valor 1 que eu vou estar mandando para cá. Em contrapartida, quando eu mando o endereço da variável y, eu estou fazendo uma passagem de parâmetros por referência. Então, eu estou criando ou eu estou enviando para o procedimento imprimir um ponteiro para essa variável y. Então, o que eu vou receber aqui não vai ser o valor 1, vai ser um ponteiro, um endereço de memória da nossa variável y. Então, assim que o procedimento imprimir terminar, volta para o main. Na linha 23 eu vou imprimir um texto. Na linha 24 eu vou imprimir o valor da variável x. E na linha 25 eu vou imprimir o valor da variável y. Vamos ver qual vai ser o resultado desse pequeno trecho de código? Vou rodar o nosso programa aqui. E vou subir aqui um pouquinho. Pronto. Percebam que a primeira vez que imprimiu os valores de x e y, onde ocorreu essa impressão? Aqui dentro de imprimir. Tanto x quanto y valia 1. Só que x foi feita uma passagem por valor, eu recebi um número, um valor aqui, e y é uma passagem por referência, eu estou recebendo aqui um endereço de memória. Então, ambos tinham um valor 1. Eu alterei x e alterei o conteúdo desse ponteiro. Quando voltou aqui para a nossa função principal no main, percebam que quando eu imprimi o valor de x e y, x continuou com o valor 1, porém o y teve o seu valor alterado. Então, esse é um impacto ao utilizar a passagem de parâmetros por valor ou por referência. Quando você utiliza a passagem de parâmetro por valor, você literalmente faz uma cópia do valor. E aí, como eu fiz aqui, olha, x foi feita uma cópia desse x aqui e foi passado para o procedimento imprimir. Quando eu alterei aqui e fiz x igual a 10, era o x local aqui desse procedimento que foi alterado. O nosso x aqui no main permaneceu com o valor 1. Com a variável y é diferente, porque é um ponteiro. Então, quando eu alterei o conteúdo desse ponteiro, na verdade eu estou mexendo nessa região de memória aqui. Então, o y teve o seu valor alterado. Tem uma outra ferramenta online que ajuda bastante a gente entender de forma visual o que acontece aqui. Eu vou copiar todo esse trecho de código e vou vir aqui para essa ferramenta, o Python Tutor, que é muito interessante. Tem também para várias linguagens, eu vou escolher então C. Vou apagar esse trecho de código e vou colar todo o código que nós tínhamos lá. Vou apagar esse trecho aqui acima. Pronto, e agora qual que é o interessante dessa ferramenta? É o mesmo código que nós tínhamos lá. Eu vou clicar aqui nesse botão, visualizar execução. Ele vai então tentar compilar esse código e se ele conseguir compilar e não tiver nenhum erro, ele vai permitir então que a gente visualize, perceba que ele já alterou a tela, que a gente visualize a execução de cada linha do nosso código. Vou rodar aqui um pouquinho mais para baixo. Se eu quiser editar o código, eu posso clicar aqui, que ele vai voltar para aquela tela anterior. Perceba que eu tenho setinha verde e vermelha. Então, cada vez que eu clico em próximo, ele executa uma linha. Então, perceba que quando ele executou a linha 11, essa daqui é a representação da memória do nosso computador. O que eu tenho na memória? Uma variável x e uma variável y. Qual o conteúdo delas? Não sei. Pode ser lixo de memória. A gente não sabe o que tem lá. Então, eu vou executar a próxima linha. Quando a linha 12 é executada, a variável x recebe 1. Quando a linha 13 é executada, a minha variável y recebe 1. Agora, percebam que nós só temos isso aqui na nossa memória. Eu vou executar a chamada ao nosso procedimento, a linha 14. Percebam que quando eu executo a linha 14,
A setinha verde está parada aqui porque é essa linha que está em execução. E para onde a execução veio? Para a linha 3, que é onde está o nosso procedimento. Percebam que um novo bloquinho foi criado na nossa memória. Esse bloquinho é o que a gente chama de escopo do nosso programa. Esse escopo aqui representa o escopo desse procedimento. E percebam que aqui dentro eu também tenho um x e um y. Mas é o mesmo o mesmo x e o mesmo y do main? Não. Esse x e esse y, eles são visíveis apenas aqui dentro. Esse x e esse y do procedimento imprimir são visíveis apenas aqui dentro. Então, perceba qual o valor de x? Ainda não sei. Qual o valor de y? Ainda não sei. Só que aqui eu já sei que y é do tipo ponteiro. Aqui dentro tem um pointer, bem pequenininho. Vamos executar então a próxima linha. Perceba o que aconteceu. Assim que é feita a chamada ao nosso procedimento, x recebe o valor que foi passado para ele, passagem por valor. Qual o valor de x aqui? 1. Então, essa variável x aqui recebe o valor 1. Percebam que agora eu tenho duas variáveis com o mesmo nome, x. Todas duas com o mesmo valor, o valor 1. Porém, eu também tenho duas variáveis com o nome y. Só que uma é do tipo inteiro, possui o valor 1. A outra é do tipo ponteiro e possui um apontador, ou seja, um endereço de memória. Qual o endereço de memória? Da variável y que está na função main. Então perceba que aqui é bem visual, a gente consegue enxergar como que está a memória do nosso computador. Então vamos lá, próxima instrução. Percebam que eu imprimi o valor de x, linha 4, x igual a 1. Linha 5, y igual a 1. Vou alterar a variável x. Perceba que apenas este x aqui foi alterado, porque ele é uma cópia. O meu x no main continua intacto. Prestem atenção agora na linha 7. Olha o que aconteceu. O que eu tenho aqui é um ponteiro. Então, quando eu altero o valor, o conteúdo da região de memória apontada por esse ponteiro, percebam que eu estou alterando o conteúdo da variável lá da nossa função principal, da função main. E aí vamos continuar o nosso programa. Terminou o nosso procedimento, voltamos para a função main. Vou imprimir agora o texto dentro da função main, vou imprimir o valor da variável x e vou imprimir o valor da variável y. Perceba que y teve o valor alterado. Então é por isso que, se você está aprendendo programação, é fundamental você entender a diferença entre passagem por valor e passagem por referência. Se ficou alguma dúvida, essa era a dica de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí abaixo, que eu terei o maior prazer em ajudar. Se você não curtiu o nosso canal, curta o nosso canal, se inscreva. Assim o YouTube vai te avisar sempre que um vídeo novo for lançado. Deixa um joinha no vídeo. Isso indica para o YouTube que você gostou do nosso conteúdo e que o conteúdo do nosso canal é um conteúdo de qualidade. Do mais, um grande abraço e até a próxima dica.